Você sabia que a maioria dos bilionários até hoje segue o mesmo padrão para ganhar muito dinheiro? E tudo isso tem uma razão. Como John Rockefeller uma vez disse, a única coisa que permanece estável no mundo é a capacidade de ganhar dinheiro de forma correta, que é inabalável. Mas você já parou para pensar se isso é realmente possível para você? Será que é apenas um sonho distante? No vídeo que você está assistindo agora, vamos falar sobre John Rockefeller e suas habilidades revolucionárias que o fizeram rico. Acredite ou não, você pode aplicar essas lições à sua própria vida financeira. Então, o que está esperando? Inscreva-se agora no nosso canal principal sobre finanças e comece sua jornada em direção à riqueza. E seja bem-vindo ao Investindo com Sabedoria, o canal que te ensina sobre finanças e investimentos. John Rockefeller foi o primeiro bilionário da história, fundador da primeira grande empresa de petróleo e responsável por desenvolver a Standard Company. Ele contribuiu com $2.000 para o capital inicial de seu primeiro negócio, dos quais $12.000 ele pegou emprestados de seu pai. Quando Rockefeller morreu em 1937, sua fortuna foi estimada em $1,4 bilhão, o que equivaleria a $318 bilhões nos dias de hoje. Para comparação, a riqueza do homem mais rico do mundo, como por exemplo Elon Musk, é estimada em apenas $219 bilhões. Depois de estudar mais detalhadamente a biografia de John Rockefeller, percebi que o segredo de seu sucesso financeiro estava em algumas habilidades financeiras. Enquanto você aproveita este vídeo, explicarei a essência dessas habilidades para você. Acompanhando seu dinheiro. Aos 7 anos, Rockefeller ganhou seu primeiro dinheiro trabalhando na fazenda de um vizinho, onde ajudava na colheita de batatas e na criação de coelhos. Em seguida, ele seguiu o conselho da mãe e fez o primeiro lançamento no livro de contas, registrando tudo até o centavo. Quanto dinheiro recebia e em que gastava. Era semelhante aos livros modernos de fluxo de caixa, uma das ferramentas usadas para controlar as finanças de uma empresa. Ele continuou esse costume até sua morte e viveu até aos 97 anos. As biografias de Rockefeller mencionam frequentemente que ele cresceu em uma família de baixa renda e que nenhuma informação sobre o salário de seu pai foi encontrada. É sabido com certeza que o pai do futuro bilionário era um vendedor ambulante que viajava muito pelo país. E quando o chefe de família estava ausente, a mãe de Rockefeller tinha que economizar dinheiro, o que lhe deu o hábito de contar cada centavo, que ela ensinou aos filhos desde a infância. John percebeu que manter o controle pelo dinheiro ajuda a multiplicá-lo. Seus pais queriam que ele fizesse faculdade, mas Rockefeller escolheu cursos de economia e contabilidade. E quando conseguiu emprego como assistente de contabilidade, sua paixão pelos números foi imediatamente notada e apreciada por seus superiores. Nenhum dos colegas de Rockefeller gostava de mexer nos períodos e projetos concluídos, mas seus olhos sempre brilhavam quando essas tarefas lhes eram confiadas. O salário inicial de Rockefeller era de $17 por mês e $25 a partir do segundo mês. E um ano depois, ele se tornou diretor com um salário anual de $800 por ano. É importante destacar o compromisso de John com a sua educação em finanças pessoais e como o seu conhecimento financeiro se tornou a base da sua riqueza futura. Por isso, aconselho você a prestar atenção na sua educação financeira pessoal. Não tenha medo de solicitar empréstimos. Os empresários veem o dinheiro emprestado como algo que deve ser evitado a todo custo. O exemplo de Rockefeller mostra que este não é necessariamente o caso. Se Rockefeller não tivesse aceitado o dinheiro para abrir a empresa de seu pai, provavelmente teria trabalhado como empregado durante toda a vida. Os fundos emprestados foram um companheiro constante das atividades de Rockefeller. Ele preferiu vender as ações a outro investidor, embora tivesse dinheiro suficiente de suas próprias fontes. Ele também investiu seu próprio dinheiro, mas o manteve como reserva. Mesmo quando não havia investidores, ele mesmo financiou o próximo projeto. O primeiro empreendimento de Rockefeller foi uma pequena empresa de logística, e no primeiro ano recebeu contratos no valor de $500 milhão. Logo não havia mais dinheiro para sustentá-los, e ele já devia muito dinheiro ao pai, que lhe emprestou dinheiro a 10% ao ano. Rockefeller pediu emprestado sempre que pôde, e não foi fácil, mas ele conseguiu. Acredita-se que apenas pessoas sem instrução financeira não têm medo de empréstimos. A diferença entre eles e Rockefeller é que ele fez empréstimos de forma inteligente.
Faça suas obrigações. Rockefeller sempre cumpre cuidadosamente suas obrigações, inclusive financeiras. Por mais difícil que fosse a tarefa, ele enfrentou muitos desafios nos primeiros anos de seu negócio. Ele sempre encontrava a quantidade certa na hora certa. Em suas memórias, Como Ganho $500 milhões, Rockefeller lembra como seu pai entrou em seu escritório no momento mais inoportuno para pagar outro empréstimo e insistiu que precisava de dinheiro imediatamente. Rockefeller disse que não sabe se isso aconteceu por acaso ou se seu pai escolheu deliberadamente essas datas por motivos educacionais. De qualquer jeito, cada credor, incluindo o seu próprio pai, recebeu dele o que lhe era devido. Com o tempo, os banqueiros acreditaram em Rockefeller e emprestavam tudo o que tinham para ele. Sua reputação em questões financeiras era a melhor garantia. Portanto, não se deve esquecer de monitorar cuidadosamente seu histórico de crédito e reputação financeira. Toda decisão tem seu preço. Rockefeller pôde contrair empréstimos livremente e sempre cumpriu suas obrigações porque não agia aleatoriamente. Cada decisão foi cuidadosamente calculada com antecedência. Quando pedia dinheiro emprestado, sempre levava em consideração quando e quanto teria que devolver, como o faria e quanto ganharia com o dinheiro emprestado se investisse seu próprio dinheiro. Rockefeller investiu milhões de dólares em suas empresas. Se um investimento levasse a um aumento na produção ou a uma redução de custos e, portanto, a um aumento nos lucros, Rockefeller não hesitava. Rockefeller foi o primeiro nos Estados Unidos a parar de transportar petróleo em barris de madeira a cavalo e começou a transportá-lo por todo o país de trem em vagões-tanque. Foi ele quem parou de economizar na segurança das refinarias. Ao avaliar os danos causados pelos incêndios constantes, e as primeiras refinarias da América eram literalmente armazéns. Os homens do petróleo acreditavam que o petróleo era um negócio lucrativo, mas que em breve seria explorado e, portanto, não viam razão para investir em infraestruturas. Quando Rockefeller começou a exportar petróleo bruto, ele precisava de equipamentos para transportá-lo rapidamente dos tanques para os navios. Às suas próprias custas, Rockefeller equipou todas as estações necessárias. À primeira vista, ele os entregou gratuitamente às ferrovias. Mas isso, além do volume de transporte, tornou-se um argumento para reduzir as tarifas e permitiu a Rockefeller transportar petróleo e ferro por trem 3 vezes mais barato que seus concorrentes. Rockefeller também possuía várias minas de ferro. Percebendo que era mais lucrativo transportar minério para os altos fornos e portos por navio do que por trem, ele construiu sua própria frota do zero. Os sócios de Rockefeller consideraram suas inovações muito arriscadas e não quiseram investir nelas. Nestes casos, ele dizia: "Ok, eu mesmo investirei esse dinheiro, mas todos os lucros também serão meus." Então os sócios imediatamente ficaram mais dispostos. Todos sabiam que se Rockefeller estivesse disposto a investir sozinho, com certeza haveria um lucro dado. O conceito de riqueza. Existem verdades no mundo das finanças que já são bem conhecidas e que podem fazer muitas pessoas enriquecerem. É exatamente disso que se tratam as habilidades financeiras de John Rockefeller. Sua simplicidade e acessibilidade podem afastar a maioria de vocês, mas aqueles que encontram força dentro de si mesmos e sabem como gerenciá-las corretamente, alcançarão seus objetivos financeiros pessoais em pouco tempo. Para ter sucesso, é importante ser dedicado, confiante e apaixonado pelo que faz. O segredo do sucesso é fazer o trabalho comum de maneira extraordinária. Não tenha medo de testar a si mesmo. Se você não se desafiar, não descobrirá do que é capaz. Não se preocupe em ganhar dinheiro. Preocupe-se em fazer o que você ama e fazer bem, e o dinheiro virá. O verdadeiro segredo para ficar rico é gastar menos do que ganha. E se puder fazer isso, investir a diferença com sabedoria o colocará no caminho da riqueza. Acreditamos que o sucesso financeiro não acontece por acaso, mas sim como resultado de uma combinação de competências e atitudes que todos podem aprender e desenvolver. A primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir seus objetivos e sonhos. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é: quais são seus objetivos financeiros? O que você quer fazer com seu dinheiro? Planejar atividades e tomar decisões fica mais fácil quando você tem objetivos claros. A segunda coisa que você precisa entender é que o dinheiro não cresce sozinho. Você tem que trabalhar muito, investir com sabedoria e aproveitar as oportunidades que surgem em seu caminho. Não existe dinheiro fácil ou rápido. Se você quiser vencer,
terá que estar disposto a se sacrificar e se comprometer. A terceira coisa que você precisa entender é que dinheiro não é tudo na vida. Você também deve ter uma forte ética de trabalho, ser honesto e respeitar as pessoas ao seu redor. Você deve estar convencido de que a generosidade e a filantropia são a base para uma vida feliz e plena. Quando você tem sucesso financeiro, tem a responsabilidade de retribuir à sociedade e ajudar os necessitados. Em última análise, queremos encorajá-lo a perseguir seus sonhos com determinação e paixão. Não deixe que os obstáculos te desencorajem. Lembre-se que cada fracasso é uma oportunidade de aprender e crescer. Se você tiver uma visão clara e uma vontade forte, nada poderá impedi-lo de alcançar o sucesso financeiro pessoal que deseja. Muito obrigado por assistir até aqui, pois este é o canal principal de finanças. Deixe seu like, inscreva-se no canal e enriqueça conosco.